Opa, eu sou o Mano Samuka e o vídeo de hoje vai ser uma mensagem para quem está cansado de lutar. Bom, em nossa jornada nessa terra sempre enfrentamos e ainda vamos enfrentar provações e dificuldades. Mas Deus não nos deixou a própria sorte neste mundo. Ele ainda está no controle de tudo. Realmente tem horas que tudo parece dar errado, seja nos relacionamentos, finanças e outras áreas da vida. Parece que tudo vai desabar. Tem horas que nos sentimos sozinhos, que ninguém liga para nós e que Deus nos esqueceu. Mas isso não é verdade. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu já o consagrei e constituí profeta entre as nações. Neste texto, Deus fala a Jeremias, mas o significado dessa passagem também serve para nós hoje em dia. Antes de você ser formado, Deus já sabia de tudo, o que você seria e também tinha lhe dado um propósito. Pode não parecer às vezes, mas Deus sabe de tudo. E mesmo que Deus permita que certas coisas difíceis aconteçam em nossa vida e nós não entendamos, Ele está agindo. Procura o nosso melhor e quer nos transformar. Veja também Mateus 10, versículo 29 ao 30. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Nem mesmo uma única pena de um pássaro, que naquela época valia apenas 2 moedas, cai sem a permissão de Deus. E para Ele nós valemos tanto, que deu seu Filho para nos salvar. E Ele nos conhece tanto, que sabe até quantos fios de cabelo você tem. Por isso, mesmo que tudo pareça desabar, confie e tenha fé naquele que conhece até mais do que você mesmo, pois Ele sempre quer o seu melhor. Isaías 55, versículos 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os caminhos e os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus quer o nosso bem e planeja coisas tão boas e grandes para nós que nem podemos imaginar. E que assim como a chuva vai, não acaba enquanto não faz o seu propósito, o que Deus planejou para nós há de se cumprir. Agora pense em sua vida como uma espada. Antes de ser perfeita, ela precisa ser colocada ao fogo e ser batida várias vezes para que lhe sejam tiradas as impurezas e ela esteja pronta. Assim é a nossa vida. Muitas vezes somos provados com os bates e dificuldades da vida. Mas sempre se lembre, tudo o que você passou, está passando e ainda vai passar, tem o objetivo de te transformar e lhe deixar mais forte e preparado. Nada do que aconteceu foi à toa. Nenhuma das vitórias e derrotas eram sem propósito. Suas vitórias, derrotas e erros lhe transformaram em quem você é agora. E mesmo que não pareça, ainda estão lhe transformando. Por isso tenha coragem. Não desista. Mesmo que caia, se levante. E continue, pois Deus está contigo. Veja Miqueias 7, versículo 8. Minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Também Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Não desista. Mesmo que esteja cansado e fraco, mesmo que tenha sido derrotado, Deus ainda é contigo. E mesmo que todos lhe abandonem, Ele ainda estará com você.
Veja Isaías 49, versículo 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você. Mesmo que até as pessoas mais próximas a você lhe abandonem, Deus não lhe deixará na mão. Mesmo quando ninguém acreditar em você, quando tudo parecer escuro, não importa a situação, Ele sempre estará conosco. Portanto, não tema, siga em frente e sempre renove suas forças nele. Assim como diz em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Espere no Senhor. Entregue sua vida a Ele. Seus planos, seu futuro, tudo. Confie nele e peça ajuda para continuar. Mas como confiar verdadeiramente em Deus? Como podemos ter fé? Bom, primeiramente temos que saber o que significa ter fé. Ter fé em Deus significa que mesmo que tudo estiver desabando, que tudo estiver dando errado e não parecer que haja um futuro, você confia que Ele pode tudo, que Ele sabe o que você está passando. Crer que Ele está no controle de todas as coisas, tem um plano maravilhoso para você e está te guiando no caminho certo. Mas também não podemos nos equivocar e achar que é só jogar tudo para Deus e achar que tudo magicamente vai se resolver. Veja o que a Bíblia diz sobre isso em Tiago 2, versículo 14 a 24. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé se não tiver obras, porque em si só já está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Você que crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza que sua fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se tornou completa e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Assim vocês percebem que uma pessoa é aceita pelas obras e não somente pela fé. Deus só irá fazer o impossível para nós se nós fizermos o nosso possível. Deus sempre nos ajudará, mas devemos fazer a nossa parte. Isso que é ter fé. Veja esse relato. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto investigavam prédios bombardeados à procura de soldados inimigos, os aliados descobriram palavras entalhadas na parede do porão. Provavelmente o judeu que se escondia naquele local tenha sido o autor das palavras que diziam: Creio no sol, mesmo que não aparece. Creio no amor, mesmo quando não é demonstrado. Creio em Deus, mesmo quando fica em silêncio. A pessoa que escreveu isso havia sido privada de tudo que lhe era direito. Mesmo assim, sua fé era forte o suficiente para mover as montanhas da dúvida e do sentimento da perda de tudo que lhe era importante na vida. Tem horas que parece que o sofrimento nunca vai acabar, que Deus não nos ouve e que não há esperança, mas sempre se lembre, Deus nos deu a certeza que isso vai acabar, que Ele está guiando e que um dia vai voltar para nos buscar, para o lar onde não haverá pranto, tristeza, dor, nem morte, nem doenças, mas sim alegria e vida eterna. E os sofrimentos que passamos agora não se comparam à glória que teremos. Veja, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim parece certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Também 1 Pedro 4, versículo 12 ao 16. Amados,
Não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória você se alegre exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E que nenhum de vocês sofra por ser assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. No mundo, sendo religioso ou não, todos passam por dificuldades. Sendo assim, a Bíblia nos convida a passarmos dificuldades em nome de Cristo e por anunciar sua mensagem. Porque assim, por passarmos dificuldades em nome dele, também participaremos de sua glória e salvação. Sendo assim, procure fazer o que agrada a Deus. Seja fiel a ele em todos os momentos, mesmo em momentos difíceis. Creia, tenha fé em Deus e procure anunciar a sua mensagem aos outros. Isso não será fácil. Provavelmente você vai cair várias vezes. Vai ser zoado, rejeitado, mas sempre se levante e siga em frente, pois a salvação é para quem não desiste. Todas as pessoas que realmente buscaram entender a palavra de Deus e defendiam o certo, como por exemplo Policarpo, o bispo de Esmirna, Clemente, Martinho Lutero, Joe Hus e os milhares de mártires do passado, enfrentaram mortes, perseguições, torturas e dificuldades, pois fazer o certo incomoda quem está no erro. E mesmo hoje, por mais que não seja igual no passado, quem procura fazer o certo passa dificuldades, é excluído, zombado e alguns países enfrentam mortes e perseguições. Mas sempre se lembre, Deus vê tudo, vê o seu esforço, suas lutas e dificuldades. Ele está no controle e um dia vai lhe recompensar. Pode parecer que as dificuldades nunca acabam, mas tudo tem um fim. E elas têm um propósito. Nada do que você passou ou ainda passa foi em vão. Deus está te moldando e Ele nunca vai lhe mandar uma provação que você não aguente. Portanto, confie nele e aguente firme. Para finalizar, veja este verso. João 16, versículo 33. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que deixe seu like e se inscreva para mais vídeos assim. Fique com Deus e até a próxima.